Aleluia! Amém, queridos? Essa história do filho pródigo contada no livro de Lucas, ela tem muito a ver com a história das nossas vidas, né, queridos? E às vezes a gente não se percebe ou não se toca de que a vida, ela foi feita para se viver. A vida, ela foi feita para ser desfrutada. E eu queria relembrar para você, nessa noite, essa história do filho pródigo, que é uma parábola, que é uma tentativa de Jesus de explicar as coisas que são praticamente impossíveis da gente conseguir entender, porque são coisas espirituais. E como é que a gente vai entender uma coisa espiritual que não se discerne na lógica, que não tem nenhum tipo de embasamento de algo concreto, científico? E aí Jesus, então, ele explica por parábolas as coisas, ou seja, ele propõe uma história para tentar nos explicar, dentro da nossa limitação, aquilo que ele quer passar para nós, que é a mensagem daquilo que é espiritual. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 em diante, Jesus, então, ele está tentando explicar para aqueles que se interessam pelas verdades espirituais a respeito de algo que não tem como discernir de forma lógica, humana e natural. Então, Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, verso 13, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Verso 18, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. E a seguir, então, resolvendo isso, verso 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: seu irmão mais novo voltou. Seu irmão voltou. Não mais novo. Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, por isso que eu disse que o outro era mais novo, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha só, eu todos esses anos tenho andado, eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens como as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão, a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu queria abordar com você nessa noite uma das características mais difíceis que cada um de nós carrega dentro da nossa própria existência, que é esquecer o passado, que é esquecer aquilo que ficou para trás. Cada um de nós tem uma história, é óbvio. Cada um de nós nasceu, cada um de nós viveu, cada um de nós
teve oportunidades, perdeu oportunidades, ganhou e perdeu coisas. Cada um de nós carrega coisas que nós não conseguimos esquecer. O fato é que muitos de nós não temos facilidade para esquecer o passado, sobretudo nas coisas que marcaram as nossas vidas e que incomodaram no passado e que irritaram você lá atrás e que aborreceram você lá atrás, chatearam você lá atrás, frustraram você lá atrás, perdas. Quem nunca teve uma perda aqui nessa noite, atire a primeira pedra. Todo mundo que está aqui já perdeu alguma coisa, mas tem perdas que parecem que estão tão vivas dentro da nossa cabeça, por causa da incapacidade que muitos de nós temos de esquecer. A história do filho pródigo aborda aqui uma série de orientações sobre o mundo espiritual, mas eu acredito que dentre elas, uma que Jesus queria mostrar para a gente, é que nós precisamos aprender a esquecer. Aprender a esquecer. O filho saiu fora de casa, fez um monte de bobagem, voltou. O pai falou, vamos celebrar. Verso de número 32. Nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar. Ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. O irmão mais velho não conseguiu esquecer as bobagens que o seu irmão mais novo fez. E porque não conseguiu esquecer, não conseguia celebrar. Tem coisas que, se você não esquece, elas vão drenar a sua alegria de tal forma. Tem coisas que fazem parte da sua história, seus amores, seus desamores, os sabores da vida, os sabores doces, os sabores amargos, as coisas boas que lhe aconteceram, mas as coisas ácidas também que lhe aconteceram, e que fazem parte da nossa história, e que tem algumas coisas delas que são necessárias para um tempo. Mas quando elas continuam na nossa mente, revirando os nossos neurônios e incomodando a nossa cabeça, e você não esquece, aquilo se torna uma prisão na sua vida. Se torna uma tragédia. Daí o ditado, quem vive de passado é museu. Isaías, capítulo 43, versículo 18, essa verdade espiritual, ela é exposta de uma maneira muito clara, muito direta, que não precisa nem interpretação, e o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele fala, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O menino saiu de casa, o menino fez besteira, o menino fez bobagem, o menino gastou o dinheiro com quem não merecia ser gasto. O menino fez um monte de coisa, quando o pai voltou, o pai queria celebrar, mas o outro não conseguiu esquecer, e por isso não conseguiu celebrar. Irritado, chateado, irado, porque aquilo ainda estava muito vivo na cabeça. Talvez para o irmão mais novo que saiu, né, quem bate esquece, não é isso? Mas quem apanha parece que, né? Quem não lembra da sua primeira paixão frustrada? O primeiro amor que te mandou embora. Eu tinha uma professora chamada, eu acho que o nome dela era Valéria, mas na minha imaginação só lembro dela como Valera, porque eu acho que eu era tão novo que eu nem conseguia falar o nome da professora certo. E eu me lembro que eu estava uma vez disputando o amor da professora Valéria, ela, claro, não sabia de nada, e eu e o meu coleguinha nos engalfiamos, e ele pegou uma machadinha, enfiou na minha cabeça, eu tenho uma cicatriz aqui, e eu, assim, para revidar, não tinha muita opção, peguei uma pedra e quebrei na cabeça dele. Foi uma discussão, assim, entre amigos de 5 anos, mais ou menos, não sei quantos anos eu tinha, e nós dois fomos sangrando para a secretaria. Frustração pelo amor não correspondido. Histórias que marcam a nossa vida e que a gente não esquece delas. Essa é engraçada. Mas tem história que vem para te destruir. História daquilo que você viveu. Gente que foi tocado, gente que foi abusado, gente que foi mexido, gente que foi bulinado, gente que sofreu enquanto era indefeso. E essa história atormenta, irrita, destrói. Gente que precisa esquecer o passado, porque senão a vida vai ficar preto e branco, vai ficar cinza. Se você não consegue se livrar daquilo que foi, e você vive no passado o tempo inteiro, você vai chorar pelo que perdeu,
ao invés de se alegrar pela possibilidade que você tem de ganhar tantas coisas novas. Esse filho pródigo, ele saiu de casa, pegou o seu dinheiro, ele perdeu todo o dinheiro. Teve um prejuízo e deu um prejuízo enorme. O pai foi capaz de esquecer esse mal, esse aborrecimento, essa falta de gratidão, esse desrespeito de querer uma herança vivo, porque quando os pais morrem e que o filho recebe a herança, mas esse pai foi capaz de absorver isso tudo, de esquecer isso tudo e de celebrar. E se ele não tivesse esquecido? E se ele não tivesse sido capaz de esquecer? Como seria a história daquele camarada? Haveria festa? Haveria churrasco? Haveria um cabrito sendo assado lá? Haveria alegria? Ia ficar o tempo todo. Já que eu falei da época mais antiga, né? Na minha época, que muitos lembram, eu já citei isso algumas vezes, mas eu sei que tem visitantes aqui, eu posso repetir que ninguém ouviu ainda. Existia um desenho animado chamado Carangos e Motocas. E quem não esquece, é igual aquela motoquinha pequenininha, que quando tudo dá errado, vira para o outro e fala, eu te disse, eu não te disse. Mas eu te disse, eu não te disse. Mas eu te disse, eu não te disse. O dedo acusador, dedo não, guidão, porque era uma motinha. Quem não esquece, acusa. Quem não esquece, reclama. Quem não esquece, fica levantando o assunto. Quem não esquece, separa os maiores amigos. Quem não esquece, não vive. Quem não esquece, não celebra a vida. Meu filho estava morto, está vivo, eu vou celebrar a vida. E o outro vira com o discurso dele e fala, não dá para celebrar a vida. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele é culpado, ele não sei o quê. E o pai, meu filho, acorda, esqueça o passado, esquece o que se foi. Eu quero pegar a expressão dessa dança que traz de uma forma subjetiva, através da música, do movimento, a agonia de alguém que queria se livrar para viver, quebrou a cara, destruiu a sua vida, foi capaz de se arrepender, pedir perdão, voltou atrás. Recebeu um pai de braços abertos, como Deus é, sempre um pai de braços abertos, que já esqueceu as falhas e perdoa. A Bíblia fala que o dos nossos pecados ele não se lembrará jamais. Jogou no mar do esquecimento. Mas muitos ficam relembrando aquilo que já era para ter sido morto, sepultado há muito tempo atrás. Nem toda marca do que se foi representa os sonhos que vamos ter. É preciso você esquecer o passado para viver uma vida diferente. E aí lá em Provérbios, o provérbio 4, eu não sei se foi Salomão que escreveu, eu creio que sim, no versículo 25, a Bíblia então ela orienta para a gente olhar para frente, olhar para aquilo que vai acontecer, olhar para as possibilidades, olhar para aquilo que eu tenho ainda à minha disposição, porque se eu olhar para trás, pode ser que eu olhe e eu não veja o que eu devo ver, eu vou olhar coisas que não vão me fazer bem. Eu vou olhar e vou me lembrar, e vou reviver, e vou revisitar situações, circunstâncias, lugares que a nossa mente é assim. Se você quer entender a dinâmica espiritual de Deus, quando se fala que Deus ele não ocupa um lugar no tempo e no espaço, volte para a sua própria mente, porque você está aqui, hoje é dia 3 de novembro de 2019, mas você é capaz de voltar lá, para aquele dia. Não é? Você não lembra? A hora, a roupa que estava sendo usada, a comida que estava na mesa, a cor daquilo, o cheiro. A nossa mente volta no passado como a representação daquilo que Deus colocou dentro de nós quando nos criou, uma eternidade. O tempo ele é como se fosse atual, porque a gente volta lá atrás, sente do jeito que sentiu, sofre do jeito que sofreu, reativa aquilo que já deveria ter sido morto e sepultado. E aí você começa a revisitar as coisas que estão lá atrás, e a Bíblia é clara, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, porque talvez o que ficou para trás precisa ficar para trás. Por isso que faz parte do para trás, por isso que ficou para trás, é passado, queridos. Imagine na sua mente uma linha reta, igual aquela que o professor de matemática fazia, e aí talvez você... Não, professor de matemática talvez não seja uma boa lembrança, né? Talvez isso precise ficar no passado, né? Aquele professor, aquela professora, precisa ficar no passado, né?
Tanta gente traumatizada que parou de estudar, abandonou a escola, largou, detesta essa matéria, por causa de lembranças e de coisas que não foram esquecidas. A partir dessa representação do filho pródigo, eu posso dizer para você, sem perder nenhum tipo de noção daquilo que está sendo falado, sem dúvida alguma, sem perder o fio daquilo que Deus está querendo transmitir para você, é que se você não for capaz de esquecer o seu passado, você não vai desfrutar do seu presente. Não tem nome mais legal para o dia e a hora atual do que esse nome, presente. Que nome legal que escolheram para isso. Por quê? Porque é uma dádiva. É um presente que Deus nos dá. O presente. Ninguém chega no Natal e vira para você: oi, tudo bom? Olha, eu quero te dar esse passado aqui. Chegam no Natal para você e dizem: olha, eu quero te dar um presente. Porque o nome é o mesmo, coisas boas. Coisas que são do presente. Muitos perdem o frescor da celebração da vida porque ficam somente vivendo naquilo que ficou para trás. E o que é pior, um passado não abandonado, ele continua tão ativo como se ainda fosse real. Ele continua tão atuante que é capaz de fazer muitos somatizar. Somatizar é tirar da cabeça e jogar para o corpo. Adoecer. Por isso Joyce Meyer escreve aquele livro, O Campo de Batalha na Mente. Que título brilhante. O título para mim já diz tudo. Campo de batalha é na mente, porque você precisa vencer o seu passado, a sua história. O que já foi, já foi. Esse menino, esse filho pródigo, ele encontrou um pai feliz, com um foco na vida. Mas dentro da própria casa tinha um irmão que o foco estava nos problemas. O foco estava nos erros. O foco estava na cobrança. O foco estava na acusação. O foco estava naquilo que não deveria ter sido feito e foi feito. O foco estava naquilo que nunca jamais poderia ter acontecido, mas aconteceu. Quantos têm destruído a sua vida no presente? Porque são incapazes de deixar o passado para trás, mas Deus tem o poder de libertar a sua vida do seu passado, amém, queridos? Deus tem esse poder e essa autoridade. Ele entra no coração do homem, ele transforma o coração do homem, ele renova a mente do homem, da mulher, de você que está aqui nessa noite, e é capaz de, como esse pai, receber você de volta, mesmo com tantas bobagens que você tenha feito na sua vida. Porque na vida, cada um de nós faz bobagens. Quando eu era criança, assistia um filme que todo mundo já assistiu alguma vez, eu sei disso, porque eu acho que já teve a edição, a reedição, a pós-reedição, e de tempos em tempos aparece, onde um menino ele precisa ficar numa bolha. Todo mundo conhece isso? Mas era um menino doente, e ele precisava ser protegido de tudo, de todos, o tempo todo. E os pais obrigavam ele a ficar naquela bolha, até que um dia ele descobriu que ele podia viver fora da bolha. Às vezes a gente quer proteger a nossa vida tanto, às vezes a gente quer se guardar tanto, às vezes a gente quer se proteger tanto, que a gente é incapaz de se dar o direito de ser feliz com aquilo que Deus está nos dando no presente. Entramos em verdadeiras bolhas. Já aconteceu. Ou seja, vai acontecer de novo. E aí você assume uma posição profética. E em nome da defesa, e em nome da proteção, você entra dentro de uma bolha e você não se permite viver, experimentar, cheirar, colorir a sua vida de novo, porque você tem medo. Porque você não consegue se libertar de uma experiência que já teve no passado e você profeticamente diz para você, vai acontecer de novo, eu não vou deixar, nunca, jamais, eu vou me proteger. E aí você se fecha, mete um ferrolho de bronze na sua vida e aí fecha aquela porta para nunca mais ser aberta, com medo. Medo de sofrer, medo de se magoar, medo de se aborrecer, medo de viver aquilo que você já sabe, que com certeza, decididamente, vai acontecer de novo. Mas Deus faz novas todas as coisas. Deus tem o poder de mudar o seu futuro.
A mensagem do Evangelho é a mensagem que tem o poder para dizer para você esquecer o seu passado, porque Deus, Ele é capaz de esquecer o seu passado. Porque Deus é capaz de deixar para trás as coisas que ficaram para trás e reescrever uma nova história. Como canta o Fernandinho, uma nova história, Deus tem para mim uma nova história. Porém, se você não se livra da velha história, enquanto o velho não sai, o novo não entra. Livre-se do foco daquilo que já foi, como se houvesse uma obrigação cósmica, como se houvesse uma conspiração espacial, intergaláctica, e que de novo vai acontecer do mesmo jeito como já aconteceu, e aí você se bloqueia e se fecha. Não, não é assim que funciona. Deus tem o controle da história das nossas vidas. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo, Ele foi morto, crucificado, Ele foi até o inferno, e chegando lá no inferno, Ele tomou das mãos do diabo, Ele não pediu, Ele tomou das mãos do diabo a chave. Por isso Ele é capaz, Ele é digno de escrever no livro da vida o seu nome. As coisas da vida não têm poder para destruir a sua vida se Jesus Cristo está dentro do seu coração. As coisas da vida não têm esse poder. Ele é poderoso para reescrever uma nova história, porém é preciso que você creia e abandone o seu passado. Senão, como esse jovem, quando chegar o filho dentro de casa, seu irmão, você não vai, o seu foco continua no erro, seu foco continua no pecado, o seu foco continua no passado. Tire os olhos dos fracassos, das histórias que mantêm essa opressão, essa separação, essa angústia, esse erro. Então, meu filho, se é preciso perdoar, perdoe. Porque se você não perdoar, aquele mal que foi feito contra você, eu não digo que você esteja errado ou equivocado, você sofreu dano. Como esse pai representado aqui na dança. Esse pai sofreu dano, ele estava sofrendo. Ele pediu a herança antes do tempo, levou o dinheiro, desperdiçou. Quanta coisa errada. Eu não digo para você que vir para Jesus fará você parar de sofrer. Eu não digo isso. Porque a Bíblia não me permite dizer isso, mas eu digo para você que apesar de todo e qualquer sofrimento que houver na sua vida, o Senhor vai te dar o poder e você será capaz de ser mais do que vencedor em toda e qualquer situação da história da sua vida. Muitos que já viveram fracassos no passado precisam lembrar que quando nós chegamos para Cristo, uma nova história começa na nossa vida. Eu não preciso voltar para aquilo que eu fazia. Eu não preciso voltar para um passado que eu não quero mais lembrar dele. É impressionante, os dois que estavam no caminho de Emaús, viveram com Jesus, viveram aquela alegria, viveram aquela emoção, viveram aquela festa. De repente, em algum momento, eles acharam que a esperança deles havia acabado. E porque a esperança deles havia acabado, eles fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. Voltaram para Emaús, o lugar de onde eles saíram. Pedro, discípulo de Jesus, estava lá pescando. Jesus falou, vem. E ele largou tudo e foi. Mas quando Jesus estava morto e ele achou que tinha acabado a esperança dele, o que Pedro faz? Volta para a pescaria. A nossa tendência natural é voltar do lugar onde nós estávamos. É voltar para a prática daquilo que nós fazíamos. E a gente reedita uma história velha desnecessariamente. Porque aquela história já ficou lá para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A grande mentira que o inimigo pode querer colocar na sua cabeça é que é desse jeito, vai ser sempre desse jeito. Você nasceu assim, vai ser sempre assim. Não. Nós temos o poder de fazer escolhas na nossa vida e de dizer não àquilo que ofende a nossa mente. Você tem o direito de definir aquilo em que você quer pensar. No capítulo 2 do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo fala, nisso pensai, nas coisas que são lá do alto. Porque tem gente que acha que o pensamento tem vida própria. E tem gente que acha que o dono do pensamento é a circunstância, o dono do pensamento é o que vem pela cabeça. Não, você é dono do seu pensamento. Você pode dizer, nisso eu quero pensar.
Nisso eu não quero pensar, então saia pensamento, eu rejeito esse pensamento, eu não quero esse pensamento, e se ele vier de novo, você bota ele para correr de novo. O seu pensamento não é livre, você é dono dos seus pensamentos, você é dono das suas lembranças, você tem o controle das suas lembranças, elas estão aí, e você pode acessar, ou pode dizer, não quero mais. Você pode dizer, tá, essas coisas não me fazem bem, eu não vou viver no passado, eu abro mão de lembrar disso, eu não quero mais lembrar disso, eu rejeito isso, agora eu sou diferente, agora eu tenho uma nova história na minha vida, agora Deus me transformou através do poder de Jesus Cristo. Eu posso abrir mão das besteiras que eu fiz no passado, eu não preciso ficar lembrando, renovando e dizendo, bom, se não der certo aqui eu volto para lá. Há um poder na sua vida de domínio sobre a sua própria história. E é por isso que a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra da verdade, ela vem para mostrar a você a verdade daquilo que Jesus Cristo diz, através da sua própria palavra, dizendo, conheça a verdade, e a verdade te libertará. E muitos de nós precisamos ser libertos, são dos pensamentos que ocupam a nossa mente e não deveriam ocupar. De reclamações que ocupam a nossa boca e não deveriam ocupar, de modelos e padrões com os quais nós achamos que vai ser daquele jeito, mas você não tem nenhum limite, ninguém coloca você em lugar nenhum, quem se coloca é você, e quem pode sair dali é você, e se você quiser, Deus pode te livrar de toda a história do seu passado, e restaurar a sua vida, e te dar uma nova história. Muitos vivem tristes, magoados, chateados, aborrecidos, frustrados, ansiosos, decepcionados, em depressão, em angústia, muitos, não todos, mas muitos, por conta de lembranças que não conseguem abrir mão, de coisas que você precisa deixar para o passado. Por quê? Porque passou. Porque passou. Aquele saudosismo que de vez em quando a gente fala, né? Se eu tivesse os meus 18 anos, eu faria tudo diferente do que eu já fiz. Você nunca chegaria onde você chegou, se você não tivesse a história que você tem. Aceite a sua história, mas abra mão de morrer pelo seu passado. Você não precisa morrer pelo seu passado. Tem um futuro para a sua vida. Tem um futuro à sua frente. A vida está aí. Ontem foi comemorado o dia do quê? Dia do quê? Gente, pelo amor de Deus, comemorar o dia dos mortos, eu não comemoro nada. Ainda bem que a gente veio aqui para a igreja para poder... Eu não vou comemorar o dia dos mortos, eu quero comemorar o dia dos vivos. Eu quero comemorar a vida. O foco precisa estar na vida. Eu ri muito com a mensagem que eu recebi no WhatsApp. Se você for ao cemitério, não coloque no seu GPS. Porque quando você chegar lá, vai dizer, você chegou ao seu destino. Eu ri muito com isso. Comemorar o dia dos mortos, o seu foco deve e precisa estar na vida. O seu foco deve e precisa estar nas coisas boas, perfeitas, agradáveis, que Deus tem para você. Eu gosto muito daquela música antiga, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Mas se eu ficar o tempo todo tentando abrir a porta que está fechada, fica tentando, olha, a porta estava aberta, fechou, eu quero que ela abra de novo, abre, e ficar, aquilo já era, passou. Viva o novo, viva o novo, viva o novo na sua vida. Por que você insiste em querer viver o velho, se existe tanta coisa nova para frente? Eu estava lá em Salvador, conversando com a Rosa, que é uma pastora, que junto com o Léo, são pastores lá de uma igreja no bairro chamado Liberdade, e ela estava falando, meu filho não gosta de estudar, ele tem 28 anos e não quer fazer faculdade. Eu falei, há esperança para o teu futuro, porque eu só terminei minha primeira faculdade aos 33 anos. Às vezes a gente acha, porque o tempo passou, acabou, já era. Dá tempo de começar projetos. Dá tempo de começar sonhos. Dá tempo de realizar coisas novas na sua vida. A esperança para a sua vida. Olha para frente. Porque eu podia ter feito. Porque eu podia ter feito. Porque eu podia ter feito. Vai lá e faz. Durante muitos anos tivemos aqui uma campanha de oração.
E essa campanha de oração, ela é fundamentada em 3 princípios básicos. O princípio básico é estabelecer um alvo, ou seja, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, qual o objetivo. Segundo, o que eu já fiz para alcançar aquele objetivo, porque às vezes a gente quer coisas e não move uma palha para chegar naqueles objetivos que a gente quer. Eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma festa. Comece então a prover recursos e trabalho, porque sonhar sem prover recursos vai destruir as suas expectativas. Então você projeta, depois você se pergunta o que eu já fiz, o que eu posso fazer, e por final, agora escreva aqui. Destruído, faz de novo, cola os pedaços e virá algo lindo e poderoso demais.